Olá, meu amigo, minha amiga, que adora, que ama a arte marcial. É isso aí, muito obrigado por você estar aí. Este é o canal da Revista Master, é isso aí, direto da redação. Esse quadro aqui a gente recebe os amigos, pessoas ilustres, e estou aqui hoje com o Marcelo Rodrigues Caldas, que é meu amigo, é ilustre também. Ele é faixa preta de judô, de jiu-jitsu, de kickboxing, já lutou no boxe, já fez tudo que você pode imaginar de arte marcial. Com 16 anos de idade, já começou a empreender, já morou nos Estados Unidos. Olha, se eu começar a falar aqui, já vai, né, todo o teu currículo não vai dar tempo para gente conversar. Marcelo, muito bem-vindo, prazer revê-lo e estar aqui contigo novamente. Obrigado, Fábio. O prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez aqui estar contigo, batendo esse papo, né, conversando sobre o que a gente mais ama, né? Que é a arte marcial. Arte marcial. E empreendedorismo, né? Que é a nossa praia. E você uniu bem as coisas, né? Única. Você começou no judô. Eu gosto de sempre começar no início, né? Começar no início fica redundante, né? Mas você entrou na arte marcial pelo judô. Pelo judô, através do meu pai, do meu avô. O meu avô era compadre do Sensei Kurati. E eu cresci ouvindo meu pai contando aquelas histórias incríveis, né, do Sensei Hikari Kurati, primeira medalha internacional do judô brasileiro no Pan-Americano de Cuba de 56. Nossa! Que ele quebrou o braço na semifinal. Isso eu sempre gosto de lembrar porque eu cresci ouvindo essa história de um jeito, isso foi muito forte na minha vida, né? Que ele quebrou o braço na semifinal. O médico pediu para ele não lutar, ele falou: esse braço não pertence a mim, pertence ao Brasil. Nossa! Ele lutou e ganhou. Que maravilha! O sensei era incrível, né? Então o judô veio muito forte na minha família, desde muito novo. É legal que o judô tem muita tradição, muita. Te dá Depois uma base muito boa. Eu fui aluno do sensei Manabu Kurati, né, do irmão dele, junto com meu pai, né? Meu pai que sempre foi o meu mestre até hoje. E com 11 anos, mais ou menos, 12, foi quando começou o primeiro UFC, 94, 12, 13 anos. Eu comecei o jiu-jitsu, eu fazia judô no IP Clube, com o sensei Catalano. Ah, o Catalano! Catalano. Que legal! Eu fiz judô, fiz com o pai dele também, né, e com ele. E ele era preta de jiu-jitsu também, começou a ensinar um pouquinho de jiu-jitsu ali pra gente. Aí depois não consegui mais ir pro IP, que era muito longe, né, a gente é de Perdizes, e fui treinar com o Matias. Na época que o Matias estava bombando lá em Perdizes, o Celcinho também, o Celso Brito, que era aluno dele. Que legal! Comecei nessa época. E nesse mesmo meio tempo, assim, com 14 anos, meu pai montou um dojo na empresa. Na verdade, ele reencontrou o Sensei Manabu Kurati, que estava pelos interiores aí perdido, trouxe para morar com ele. Puxa vida! Na empresa, e a gente montou esse tatame. E eu ia para lá antes de ir para a escola. Recuperou, e aí a gente treinava judô. E um dos funcionários do meu pai era o Gutenberg Ferreira, que na época era campeão brasileiro de kickboxing, lutador profissional de boxe. E virou meu mestre, né, de boxe, kickboxing. Então eu ensinava judô para ele, para o irmão dele, para o Lindomar. E eles me ensinavam boxe e kickboxing. Então desde muito novo já comecei nessa mistura toda. Que legal. E fiz muita coisa na arte marcial. Fez, né? Fiz. Foi. Como que você com 16 anos já estava empreendendo? Cara, é muito louco isso, né? Porque eu comecei a fazer musculação, tinha um professor, e ele queria montar uma academia no bairro, e já me chamou para dar aula com 15 anos. E aí eu comecei a procurar lugar para ele, montar, não sei o quê, mas ele não tinha os recursos necessários. Eu falei: pai, será que se a gente achar um lugar, a gente não monta? A gente já tinha o tatame na empresa, né? Eu treinava antes de ir para a escola e depois de tarde de novo. Aí ele falou: então vamos procurar alguma coisa aqui para o bairro da Casa Verde para não conflitar com ele o dia que ele montar. E montamos. Achei um lugarzinho ali na Rua Zara, na Casa Verde, uma ruazinha minúscula. Era um lugar, um ponto. Já começamos errando, né? Mas sempre o erro fortalece. Sempre. O ponto era horrível. Ficamos um ano lá tomando prejuízo. Mas eu tinha alguns alunos muito fiéis. Um deles é meu irmão até hoje, né, que é o Peron. O Peron era capoeirista.
E eu fui um dos pioneiros no wrestling, cara. Caramba! Ele foi o primeiro campeão paulista de wrestling, greco-romano, treinava com o cubano, com o Eugênio Fuentes. Nossa! E ele pegava, os poucos alunos que a gente tinha, ele era do bairro de Perdizes. Ele passava, pegava eles de carro e levava para a nossa academia. E às vezes eu dava aula, o Guto dava aula, às vezes ele mesmo dava aula e nunca quis receber um centavo. Caramba, esse cara é meu irmão até hoje, né? Que legal! Precisa trazer ele aqui um dia. Vou trazer. Claro. Foi um grande capoeirista, lutou boxe lá no Carioquinha, lembra o Carioquinha? Caramba! Não sei se era lá em Perdizes, era uma academia tradicional e tinha um boxe muito forte lá, enfim. Eu trabalhei em Perdizes, te contei, né? E você atravessa, né, o Tietê e você está na Casa Verde, né? Então, eu trabalhei lá no Escala, falei que eu comecei a fazer ensaio de comitê em 99, 98. Foi o ano que eu montei, em 98. Olha, a gente era vizinho. Que legal. Aí um ano ali tomando prejuízo, né? O aluguelzinho era barato e tal, mas meu pai me ajudava, aí achei um ponto em Perdizes. Aí Perdizes é top. Aí explodimos no primeiro ano. Aí o imóvel da esquina estava à venda. Eu lembro que a gente estava bem assim financeiramente. O pai tinha acertado na veia. E foi logo depois que o Collor tinha dado ele tinha medo de deixar dinheiro no banco. Entendi. E aí eu falei, ei pai, vamos pegar esse imóvel? E aí ele mandou eu com 18 anos negociar com um judeu de 60. Tarefa de... É mais fácil lutar o UFC. Eu lembro até hoje, assim, velho, eles estavam pedindo um valor X, meu pai virou e falou, oferece metade à vista. E eu fui na cara de pau, ofereci... Com 18 anos. Você é precoce, hein? Precoce. Eu ofereci e o cara aceitou. Eu falei, pô, pai, ele aceitou de primeiro, se eu soubesse, tinha oferecido menos. Caramba! E aí começamos, cara. Aí montamos uma academia maior já, com musculação, com... fitness. Eu acho que o judeu falou assim, esse cara, eu vou pedir o dobro que ele vai falar metade. O judeu espera. Não, mas estava dentro dele. Não, eu sei, eu tô brincando. Foi um ótimo negócio. Tem altos amigos judeus aí, puxa. Aqui a gente é Brasil, aí comecei, né? Cara, com 18 anos já abri e fechava a academia, aquela loucura, né? Muito legal. E por que você foi morar nos Estados Unidos? Putz, isso foi lá na frente, cara. O que acontece? Pulei muito. Pulou. Eu sempre quis lutar, ser profissional, né? Enfim. Mas hoje eu sei o porquê que eu fazia isso, né? Hoje eu descobri 2, 3 anos atrás que eu tenho um TDAH muito forte. E naquela época eu não sabia, né? Então eu saía fazendo 5.000 coisas ao mesmo tempo. Acho que eu também tenho isso aí, viu? Pode ser. A gente não é à toa que eu já fazia ariano, fazia várias artes marciais. Empreendia e ao mesmo tempo estudava engenharia, enfim, era aquela loucura. E gostava de uma festa também de final de semana, que hoje a gente sabe que é o que mais acaba com a carreira dos atletas. E com 23 para 24 anos, na época eu já estava casado, né, como tudo eu fui precoce. Caramba, casou cedo. Casei cedo. Eu senti a primeira lesão na minha coluna. Primeira vez que eu senti aquela fisgada na minha perna. Foi num treino de judô lá no clube paulistano, com o sensei Douglas Vieira. E a partir dali, cara, parece que eu comecei uma saga para tentar recuperar essa lesão e ir para o alto rendimento. Só que no meio desse desse processo todo, comecei a estudar autoconhecimento, né? Não estudar, mas assim, a minha história, eu ia resolver as minhas questões, que tinha várias para ser resolvidas. E dentro de um desses processos, né, de psicodinâmica aplicada a negócio, eu tanto me lembrei de um trauma, como eu fiz uma das ferramentas que hoje eu trago no meu programa, que é de planejar o futuro. E minha academia de luta já não era mais de luta, era Human Fit, pratique ser humano. Eu não queria que as pessoas sofressem o que eu sofri, então eu já estava meio que vivendo uma depressão, né? Porque o meu sonho tinha sido anulado. Minha academia de luta estava do lado onde eu comecei, então eu estava com 2 unidades, mas eu já não treinava mais, era faixa marrom de jiu-jitsu, já era preta de judô e kickboxing, mas enfim. E aí dentro dessa ferramenta que eu comecei a desenhar o meu futuro, eu me assustei quando eu vi o resultado, que 99% estava relacionado à arte marcial. Então, assim, os países que eu queria conhecer,
a história, o legado que eu queria deixar, como eu gostaria de ser reconhecido, de ser visto. E eu estava no meio de um projeto para transformar a Roman Fit numa franquia de academias de fitness. E aí eu me vi num daqueles pontos de inflexão da vida e comecei a traçar plano A, B, C. O que eu queria mesmo era ir para os Estados Unidos, meu sonho era ir lá treinar com o Rickson. Eu sou da mesma geração do Margarida, eu lembro quando o Margarida foi para os Estados Unidos, morou com o Rickson Gracie e voltou batendo em todo mundo. Caramba, eu tenho foto com ele. Você tem, tem né? foto com ele? Não, você tem foto sua? Tenho foto com o Rickson depois. Eu fui realizando sonhos que tinham ficado para trás. E aí eu vendi a academia, já com uma visão de business e de como é que eu posso dizer? Bom, eu tinha lido recentemente Pai Rico, Pai Pobre, tinha entendido o que era ativo e passivo. Então eu já era casado, tinha filhos, né? E eu precisava manter a estabilidade da minha família. Então eu consegui um baita negócio, vendi academia, consegui uma renda que me deixasse estável para eu poder realizar o meu sonho. E eu peguei, e a grana da venda da academia investi no meu sonho. Fui para os Estados Unidos, morei nisso. Aqui eu já tinha retomado a luta, já tinha começado um tratamento mais forte para a coluna. Enfim, fomos embora para os Estados Unidos com família, com tudo. E foi incrível, cara. Faria tudo de novo, sabe? Treinei lá em San Diego, fui para uma equipe americana primeiro. Eu fui para lá de visita e acabei finalizando o campeão deles lá, que era um cara muito bom. Caramba! E aí o sensei me convidou para fazer parte da equipe. Eles iam muito para Tailândia, então minha primeira viagem para Tailândia foi com essa equipe. Como chamava a equipe? Lembra? Cara, não tinha... Era em Poway. Era Poway Artes Marciais, alguma coisa assim. Eles não tinham um nome assim muito forte, mas tinham alguns atletas muito bons. Tanto é que tem dois, eu não sei se eles são coreanos, Twins, que são gêmeos, que estão explodindo lá nos Estados Unidos hoje. Caramba. Twins Dragons chamam. Na época eles eram faixa branca, eram dois gêmeos. Olha só! E o sensei era muito técnico, ele vinha do Karatê, né? O Karatê Shotokan, que era uma das poucas artes que eu não tinha praticado. E aí eu fui pra lá. Só que eles treinavam muito leve, assim, muito técnico. E eu, brasileiro, acostumado a ir pro pau. Né? Aí um dia eu fui visitar o Pamplona e o Pedrinho lá na Black House, em Redondo Beach. Foi aquele treino de sair vomitando, aquela coisa maluca, né, com o Pamplona, inclusive. E aí eles me convidaram para ir para a equipe lá, e aí eu me mudei para Redondo Beach. Só que é muito louco, né? Assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava nas primeiras semanas de treino, minha coluna travou. Eu lembro de eu me olhar no espelho, eu estar com o meu quadril torto, assim, eu chorava. Mas voltou, fiz tratamento e continuei, né? Depois fui lá pro Pamplona e aí, semanas antes de eu lutar, travou de novo. Aí você começa a pensar, caramba, velho, acho que não é pra mim, né? Não era pra ser. E aí eu fui pra Las Vegas, eu fiz amizade lá, eu conheci o Mika, né? Cipiri, que é um dos pioneiros do jiu-jitsu lá em Vegas. E no Mika eu conheci o Younes Gemini. O Younes foi da seleção francesa de judô, campeão mundial júnior, nossa, um judoca incrível. A França tem tradição no judô. E ele tinha sido campeão mundial, campeão de tudo, assim. Ele só não tinha sido campeão das Olimpíadas, porque no ano que ele ia para as Olimpíadas, ele quebrou o tornozelo. E o pódio das Olimpíadas, ele tinha ganho de todos por ipom. Putz! E aí ele entrou em depressão e parou e foi para os Estados Unidos. Olha. E já estava lá há 10 anos. E ele falou, Marcelo, eu vou voltar para a Europa, né, para a Espanha e tal. Você não quer vir aqui assumir, né, treinar com o pessoal, te coloco aqui tem um aluno que é quiropraxista, a gente consegue tratar da tua coluna, não sei o quê. E aí eu fui, fiquei 6 meses em Vegas tratando da coluna também, encontrei lá o John Lewis, que era meu treinador de boxe, passei por desafios incríveis, assim, com a galera do boxe mesmo, de Vegas, sabe? Nossa, ali é forte. Eu nunca esqueço, velho. Teve um dia, eu já tava treinando com ele, ele olhou pra mim e falou, você quer mesmo lutar? Eu falei, claro. Então tá bom, então eu vou te treinar. E lá nos Estados Unidos ninguém treina ninguém de graça, né? E ele me treinava de graça. Nossa! Eu dava aula de jiu-jitsu pra ele também e tal, mas enfim. E começamos a treinar, ele começou a corrigir, né? Me corrigir e tal. Aí um belo dia eu cheguei na cadeira, era uma segunda-feira, ele falou, Marcelo, se arruma que hoje é sparring.
comigo. Beleza, né? Hoje é o dia que eu vou apanhar. E, cara, eu fiz 8 rounds com ele. Não achei ele no ringue. E a hora que eu começava a ficar puto, né? Caindo pra dentro, assim, eu treinei boxe a vida inteira com o Guto Gutenberg, estilo mexicano. A gente treinava em Santana de Parnaíba, com Xuxa, com Patrick. Caramba, o Xuxa. E, cara, a hora que ele começava a me acertar, ele era muito rápido. Ele tinha um estilo meio parecido com o do Mayweather, que ele tinha treinado com o tio do Mayweather. E muito rápido, andava pra lá, andava pra cá. E eu perdido, na hora que eu começava a ficar puto, caía pra dentro, ele, Marcelo, don't get mad, tipo, não fica bravo. Just boxing. E eu sei que acabou assim, eu fiquei, né, aquela coisa, tipo, apanhei pra cacete, ele falou, não, você não tá entendendo. Essa foi uma primeira aula de coaching, assim, de treinador que eu recebi. Ele falou, você tá num nível que pra eu não me machucar, eu preciso te machucar. Eu não vou mais fazer sparring com você. Então tá bom. Então amanhã eu vou trazer um amigo pra fazer sparring contigo. Cheguei na academia, tinha um negão, uns 80 quilos, assim, ó. Eu tava com 30 anos, ele devia ter uns 38, mais veterano, se mexendo. Eu falei, então hoje é o dia que eu vou apanhar. E fui, cara, eu fiz 4 rounds com ele e superei ele. Caramba! Não sei como, mas superei. Com as orientações do John já, ele, caramba, Marcelo, vou ter que arrumar outro sparring, senão você vai acabar machucando, né? Porque ele tá parado e tal, já pedi pra ele voltar a correr, eles são muito profissionais, né? Entendi. Aí beleza, aí no terceiro dia, na quarta-feira, foram 3 dias seguidos. Eu cheguei, tinha um jamaicano com as trancinhas assim, rápido, veloz. Marcelo, fica pronto, sparring com, esqueci o nome do rapaz. Eu falei, então é hoje. Hoje é o dia. E realmente, acabou o primeiro round assim, eu fiquei doente em cima do ringue. Eu lembro que o meu treinador falava, vocês nunca ficaram doentes em cima de um ringue. Ali eu já comecei a suar frio, tomei soco de tudo que é jeito. Eu falei, John, é muito pra mim. Ele falou, não, tudo bem, vamos só mais 2. Aí fui mais 2 rounds com o cara, naquela guerra, né? Enfim, a gente não desiste, né? A hora que acabou, eu falei, meu, só apanhei. Ele falou, não, velho, você transformou um boxer, um boxer que boxeia, num pegador, num puncher. Ele teve que me meter a mão pra eu não machucar ele. Aí, tipo, olha a psicologia que ele trabalhou em mim, você tá entendendo? Me encheu de confiança e aí fomos... A mente é 90%, né? E aí aconteceu uma coisa muito louca, né? Me preparei bem. Aí falou, Marcelão, vai tirar férias com a tua família agora, que quando você voltar a gente já vai fazer uma lutinha de boxe. Falei, fechou. Fui pra San Diego. Aí é Deus, né, que faz as coisas, né? San Diego tinha uma praia de tombo lá que a gente tava, né? E o mar do Pacífico é surreal, né? De forte, assim, muito mais forte que o nosso. Aí veio uma onda, assim, sabe quando você vê o mar puxando? Você machucou? Calma. Eu vi o mar puxando assim, eu tava meio na beira, olhei pra ver se meus filhos estavam seguros, eles eram novinhos, né? A hora que eu fui mergulhar, cara, a onda me pegou, me jogou, eu caí em pé, eu lembro até hoje, eu caí em pé, meu tornozelo fez assim, ó, plac. Aí eu saí meio que mancando assim, ó, tremendo de frio, aquela água gelada. Eu lembro do pessoal, quer que chame ambulância? Aí eu falei, não, porque me falaram que se chama ambulância lá era $900 só pra chamar ambulância. Eu falei, não, pode deixar. Eu fui mancando, fui até um hospital, tirar chapa e tal. Voltei para Las Vegas não chegou a engessar, mas era subluxação. Aí eu já tava 1 ano lá, o visto saía, mas não saía. Aí eu entendi que não era o caminho, sabe? Entendi. Aí o tornozelo foi pro saco. Claro, ficou bom depois, mas aí a coluna já doeu de novo. Eu com saudade da família, falei, não, vamos embora, tá bom. Aí voltou. Realizei. Só que o ano que eu fiquei lá, como todo um bom empreendedor, eu fiquei pesquisando o mercado, né? E eu falava, isso foi 2010, 2011. Eu falava, cara, o MMA já é um esporte único. E não existe academia de MMA, tipo, que ensina MMA. Então eu voltei pro Brasil e montei a MMA Gym. Reassumi a academia, a minha parte de lutas, né? Eu tinha vendido a da esquina. Você voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo. A parte de luta tinha ficado com o Gutenberg, eu assumi de volta e criei a MMA Gym, a primeira academia de MMA, específica de MMA. Aí o meu projeto era ensinar MMA, só que o mercado não estava preparado.
Porque todo mundo vem de outras modalidades e... Aí eu dei um passo atrás, botamos as modalidades e tal. Só que eu fiz aqui no Brasil o que os americanos estavam fazendo. Eu trouxe o meu treinador de boxe para cá. Trouxe um tailandês que o Parodinoi me arrumou. O Parodinoi? Claro, é a lenda, né? Ficou um ano aqui, era o Prasetsa, o Joe, que foi treinador do Sidson Perong. E ficou um ano com a gente aqui. E aí a galera do Jiu-Jitsu, meus amigos do Barbosa, que eu sou preto do Barbosa, começaram a vir treinar comigo. Então veio o Thiago Alves, Flávio Álvaro, Elia Silvério. Eu tirei o Cláudio Godoy da aposentadoria. Claudinho, porra, eu lembro quando o primeiro treino que eu fui fazer de Jiu-Jitsu no Matias, o Claudinho era o ídolo lá, né? Uns 3, 4 anos mais velho que eu. Eu lembro da galera falando dele no vestiário. Pô, você viu aquele animal, mano? O aparelho dele saiu, ele foi no vestiário, arrancou e voltou a treinar. E o Claudinho tinha parado e eu falava, pô, Claudinho, você tem que voltar, mano. Não, o Claudinho, o MMA paulista, ele foi um dos pioneiros e tal. E em 2013 ele voltou, fizeram 3 lutas, 3 vitórias com o Claudinho. Aquele ano foi incrível, cara. Entrou uma sócia investidora, aí nasceu a Meivors MMA Gym. Porque MMA Gym não dá registro, né? MMA Gym essa época que eu te conheci. Foi, aí eu criei a Meivors. E nesse meio tempo, olha que louco, o Kenny Johnson, trouxe o Kenny Johnson aqui pro Brasil para dar seminário de wrestling. Francisco Filho era um dos treinadores de striking. O Francisco Filho? Francisco Filho. Cara, incrível. Francisco Filho é gente fina demais. O que ninguém entendia é que eu já estava montando um time de treinadores em cima de uma... O Francisco Filho. Né? Eu vi o Chivani. Em cima do que eu acreditava que seria uma metodologia para criar campeões, né? Com estilos de treinadores diferentes. E foi incrível, cara, foi incrível. Tivemos 13 lutas profissionais, 12 vitórias e 1 empate. O pessoal falava, pô, o pessoal da Meivors não perde, não sei o quê, foi muito legal. Uma pena que no meio do projeto a sócia investidora saiu. Aí a obra já estava 6 meses atrasada da Academia da Coreia Sul. E entendo, tipo, uma grande amiga e tal, enfim, erramos lá atrás, né, em algumas coisas de gestão. E aí eu ainda tentei segurar o projeto sozinho, por orgulho, aí eu terminei de me estourar. Caramba. Aí aqueles momentos que a vida, né, te dá um chacoalhão, o casamento já estava indo mal, piorou, aí eu me separei, peguei aquela crise de 2016, que foi pesada, a academia não ia, eu também não... Cara, eu tinha dias de eu parar o carro na frente da minha academia e chorar e não conseguia entrar. Caramba. Isso é a primeira vez que eu estou contando. Enfim, resolvi fechar a academia, entendeu? E graças a Deus as roubadas que eu entrei nunca foram maiores do que eu. Então eu sempre consegui superar e consegui manter a renda, enfim, para não baixar o nível da minha família, né? E aí eu fui embora pro sul, né? Porque minha ex-mulher de Curitiba, meus filhos estavam lá com ela, e eu fui realizar mais um sonho aí, que era morar na Praia Brava. Balneário? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Na verdade a Praia Brava é de Itajaí, né? Eu não conheço. E tem a Praia dos Amores, que é de Balneário, que é bem a divisa ali, né? Uhum. Eu morei primeiro na Brava, depois nos Amores. E aí, só que nesse meio tempo, depois que o projeto começou a dar errado, eu comecei a estudar coaching, psicologia, linguística, fui palestrar no mundo empresarial, levando as experiências das artes marciais para eles, para o mundo corporativo, e foi incrível, né? Passei 2 anos lado a lado com o Sullivan, França, da Slack, atendendo grandes empresas, enfim, e levando essa experiência do alto rendimento, né, de alta performance para o mundo corporativo. Faz uma analogia da luta. Exatamente. Que um atleta passa, né? Dentro do... Um empreendedor. Que um empreendedor passa, um líder Sim. passa. E aí eu fiz também... Aí quando eu fui para Balneário, eu falei, tá, mas como é que eu trago também todo esse conhecimento do coach, do desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de empreendedores, desenvolvimento de executivos para desenvolver atletas. Como é que eu faço agora o caminho inverso? E foi aí que eu criei, né, junto com
dentro da Concepta, que é uma das maiores empresas de inovação e design, que a gente já trabalhava junto, foi com eles que eu criei a marca Human Fit, depois criei a Neighbors, enfim. E aí eu criei o Arts of Mars, né, que eu chamo de a nova arte da guerra, que é um programa de desenvolvimento e gestão de carreira. Eu criei um primeiro programa de performance estratégica, porque assim, uma coisa que é muito comum, né, no mundo tanto corporativo quanto de atleta, o atleta muitas vezes não sabe quem ele é e não sabe nem as próprias habilidades e aonde que ele está nessa jornada, né? E qual o plano de desenvolvimento desse atleta. Mas eu não queria ter briga com o treinador, que isso foi uma das coisas que aconteceu quando eu tive esse Dream Team, que é fazer a gestão dos egos, né? A gestão isso é mais difícil. É o mais difícil, tanto dos atletas quanto de treinadores, né? Ah, isso funciona, isso não funciona, não sei o quê. Então eu não queria discutir técnica, eu queria discutir tática. E aí eu criei um método de avaliação tática de atleta, para que através disso a gente cria um PDI, né? Que é um plano de desenvolvimento individual. E isso eu faço tanto com atleta, quanto eu adapto e faço com executivos, usando a mesma... E você está atualmente fazendo isso? Hoje o que eu fiz? Então eu criei esse curso. Eu fiz ele uma primeira versão piloto em São Paulo, em 2017. Inclusive o meu treinador participou, o Guto. Foi muito legal, porque aí você vê a coisa funciona. Tipo, um cara, né, que sempre me ensinou, eu ali ensinando ele, e tudo batia, né? Não só ele, como várias outras pessoas. Eu tive um grupo muito eclético participando, inclusive minha prima, né, que é a Renata Fornari, que é a maior representante do método Easy Rei no Brasil, de desenvolvimento humano. Ela participou do primeiro dia da minha turma, né? E foi muito legal, eu recebi muitos feedbacks positivos, tinha coaches ali participando, tinha alunos, um dos meus alunos, inclusive encontrei ele hoje na academia, era aluno do Guto. Ele era um garoto de classe média alta, a família não queria que ele lutasse boxe, mas era o sonho dele. No ano seguinte ele estreou na Forja dos Campeões, peso pesado, ganhou, né? Chegou na final, ele derrubou o cara 3 vezes e deram a vitória pro cara. Knockdown 3? 3. Brincadeira, tem tudo. Não. Resumindo, o boxe perdeu um talento, porque depois disso ele não quis mais lutar. Mas tudo bem. O cara fica revoltado. Ficou. Mas, enfim, o mais legal é que a gente ele desenhou, né, onde ele queria chegar e tal, dentro do meu workshop. E aí, quando eu fui para Balneário, né, eu já estava em Balneário, eu vim para São Paulo para fazer esse workshop. Eu falei, mas eu ainda preciso validar essa metodologia. Como é que você valida ela? Nesse meio tempo eu tinha operado a coluna, né, tinha 6 pinos na lombar, e eu estava morando em Balneário e falei, mas eu ainda quero lutar, velho. Ainda quero subir no ringue, até para quebrar. Foi aquela luta? Foi aquela luta, para quebrar essa barreira, porque assim, eu me preparava quando estava chegando, minha coluna travava. E isso eu acabei gerando um bloqueio mental em mim, e eu precisava quebrar isso para minha vida. E eu estava morando onde eu sempre quis. Meu treinador não estava lá, mas tinha bons profissionais para me auxiliarem. E tinha um dos caras que eu admirava muito também, que eu queria ter a experiência de ser treinado por ele, que era o Valdemar Guimarães. Que aceitou, foi meu preparador físico, foi incrível, fizemos uma baita preparação. E apliquei o método que eu desenvolvi em mim para eu quebrar essa barreira. E você acompanhou, a gente publicou na revista, foi uma luta incrível. Eu vi assistir. No Coliseu, mesma coisa, né? Bati 4 rounds no cara, me deram empate, só me deram empate porque metade do ginásio era meu. Então, quer dizer, infelizmente as artes marciais... Era um gringo, não era um gringo? Não, o apelido dele era gringo, mas ele era brasileiro, mexicano. Cara experiente e tudo. Enfim, eu até brinquei com o pessoal, falei, vocês puseram água no meu chopp. Mas eu tava tão feliz, cara. Estava tão feliz de ter conseguido me preparar. Você venceu você mesmo? Treinei com o meu treinador aqui de São Paulo, me dava aula pelo WhatsApp. Caramba! Na época ainda não tinha muita... Foi uma vitória. Foi uma vitória incrível e eu fiquei muito feliz, meus filhos, minha família. Eu dei o Peron, esse meu amigo, lá no começo, ele falou, cara, você fez all-in, você deu all-in. Eu falei, como assim? Você estava 15 anos sem subir num ringue. De repente você lutou profissional, botou toda a tua família no ginásio, teus amigos, todo mundo uniformizado. Eu falei, cara, nem pensei nisso, velho. Eu tava tão feliz de ter conseguido me preparar
de ter superado isso e estar ali para viver aquela adrenalina, que agora você está vendo o que está acontecendo no mundo do boxe, a gente estava conversando ali, que isso para mim é o mais incrível, né, cara? Tirando o Bambam e o Popó, mas que foi a grande divulgação, que foi incrível. Mas todo mundo quis ver, né? Eu paguei o pay-per-view para ver. E eu fui um que critiquei o primeiro FMS lá. Mamá, se você estiver vendo isso aqui, desculpa. É incrível o trabalho, a visão que o Mamá teve e tudo que eles fizeram, que eles investiram. Estourou a bolha, né, do mundo da luta. E o mais legal, velho, você vê... Trouxe um público novo, né? Cara, e trouxe pessoas... Que nunca acompanhou boxe. As pessoas que nunca lutaram boxe. Pra subir num ringue e sair na porrada. Foi o caso dos MCs, o caso do Rei Physique lá, os marombas, né? Que, putz, foi uma das lutas mais legais. Então, assim, a galera tá se superando, né? Esse pessoal da música, como é que é a rotina de um cara da música? É noitada, é festa, é droga, é bebida. Os caras tiveram que reverter isso e viver como atleta. E o que eu fiquei mais feliz é que eles estão respeitando a arte, né? Eu tenho muitos amigos que estão sendo muito bem remunerados para treinar esse pessoal, eles estão treinando de verdade. E movimentou, não tinha pensado nisso. Aqueceu o mercado. Aonde você vai, as pessoas, e o Bambam, e não sei o quê. As pessoas estão buscando a arte marcial e estão vendo que é possível você se desafiar. Né, e superar os seus medos, seus traumas, etc. Então, assim, o momento que a gente está vivendo tá incrível e a gente tem que tirar o chapéu ali pro Mamá Brito, pro pessoal do FMS que tiveram o peito de fazer, né? Que não é fácil. E quem tira sarro do Bambam, ele foi esperto, viu? Ele ganhou uma grana, ganhou dinheiro. Promoção. Né? Negativa. Nunca tinha tomado um soco na vida, eu acho. A hora que ele sentiu. Logo do Popó. Sentiu o peso da mão do Popó, acho que ele falou: deixa eu ficar aqui, velho. Se eu levantar, eu vou me machucar. Melhor eu ficar quietinho. E foi, né, cara? O Popó levou a sério. O Popó treinou pra cacete. O próprio Bambam também treinou. Foi legal. Então, e no geral, assim, aqueceu bem o mercado, então isso é muito legal. Mas voltando, então assim, validei o método em mim, depois validei no Patrick Teixeira, que foi para lá para me ajudar no meu camp de treinamento, ele, o Xuxa, o Patrick quando veio, né, quando a gente sentou, foi logo depois que o seu Edu tinha falecido, o seu Edu era como um pai, patrocinador e etc da carreira dele, né, manager, promotor. E ele estava abalado, né? Sem saber direito se a carreira ia continuar, se não ia e tal. E ali eu consegui aplicar a metodologia nele, a gente traçou ali os planos para o futuro e etc. Então ele voltou para o centro, para o eixo. E aí Deus nos abençoou. Se a gente brinca que o seu Edu mexeu os pauzinhos lá em cima. E a luta dele que ia ser com o primeiro do ranking, né? O campeão acabou subindo de peso, foi com o primeiro do ranking pelo título. E a estrela dele brilhou, trouxe o título mundial para o Brasil. Depois recebi ele lá no estúdio de volta com o cinturão. Olha. E é incrível, cara. Eu lembro que eu toquei no cinturão assim, a gente se arrepia, né? Arrepia. Parece que você sente o peso assim da tradição. Vem um filme na cabeça, tudo que passou, né? Vem um filme, porque eu acompanho o Patrick desde os 15 anos de idade, né? Lá em Santana de Parnaíba e tal. A gente sabe o quanto ele era merecedor disso. O universo conspira, né? Conspira. E eu tive ali o prazer, digamos, a satisfação de colaborar um pouquinho com aquilo. Bastante. Acho que ele seria campeão de qualquer jeito, se tivesse vindo ou não. Mas isso foi muito legal. E por último, agora apliquei também, validei ela com o Igor Adiel, né? Nosso campeão brasileiro peso pesado aí, que a gente se reencontrou. E ele estava bem desanimado, desiludido com o boxe no Brasil, pensando até em largar o boxe. Rapidinho eu já botei a cabeça dele no eixo. O Igor Adiel começou comigo com 17 anos, lá na MMA Gym. Caramba! E quando a equipe foi pro MMA, né, eu acabei direcionando ele pro Palmeiras. Na época ele foi treinar com o Paco. Depois do Paco ele foi treinar com o Pablo lá da Fight Nerds, na época era da Combate. Fez toda uma carreira amadora incrível, profissional incrível. Mas como todo atleta vive esses altos e baixos, né? Com 30 anos o homem vive essa questão, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? E o boxe no Brasil é difícil demais, né? É difícil. E aí eu consegui aplicar bem a metodologia nele, levei ele para Balneário, fiz a parceria dele com o Presunto
Anjo Sem Asa, que é um projeto social incrível de boxe lá. Lá em Balneário. Lá em Balneário, incrível. A seleção de Santa Catarina sai de lá. Caramba. Já tem atletas na seleção brasileira de lá. E o Igor foi para lá, tá morando lá na casa de atletas. Ano passado fechamos uma luta para ele na Inglaterra, naquele esquema de azarão, mas ele foi para lá e a estrela dele brilhou. Que legal. Nocauteou, nocaute técnico. Na terra do boxe. No inglês, invicto. Nossa. E agora, se Deus quiser, esse ano ele vai ter mais desafios lá. O boxe foi tirado da Inglaterra, não foi? Foi. Não tenho certeza. E lá é a terra dos pesos pesados, nossa, né? Que é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, né? Para treinar peso pesado, você... Só o Maguila, né, que foi uma estrela. Foi pesada. Uma estrela, né? Chegou, né, o máximo que conseguiu ali, chegou ainda a lutar com o Holyfield e tal. Depois não teve mais ninguém. Nós temos o Igor agora com grandes chances. Opa! E é um cara assim, família, cristão, do bem, sabe? Tem tudo para ser um grande ídolo. Que legal. Estamos torcendo para esse trabalho dar fruto. Ele está bem treinado, está com a cabeça boa. Então, e agora com essa metodologia validada que eu estou trazendo ela para a internet. Então, é isso que eu queria te perguntar. Você está entrando com os dois pés no peito, no Instagram, curso, me fala um pouco. Estou entrando forte, né? Porque assim, eu voltei agora para São Paulo. Eu fui para lá para ficar mais perto dos meus filhos, que eles eram crianças, né? Agora já estão Agora já são 2 homens aí. Já podem. Eu lembro deles. Exato, lembra? Nos 10 anos lá dos grandes mestres, eles estavam curtindo pra caramba. Tocaram o terror, pegaram o microfone, saíram correndo. Tá tudo suado. Muito legal. Agora já estão tudo homem, né? 16, 14 anos. E o outro lado da família que tá precisando mais de mim, né? Que são meus pais, minha avó. Eles também têm idade, podem vir aqui. Não, já pegam um ônibus, avião, e gostam de São Paulo. Então agora é um outro momento da minha vida, né? Que estou voltando para cá, assumindo algumas outras responsabilidades, outros negócios. Entendi. Mas a gente não consegue ficar longe da arte marcial, né? Não consegue, tá no sangue. Tá no sangue. E assim, eu criei uma metodologia muito legal. E isso não podia morrer comigo, né? Isso era uma tristeza que eu falava, cara, eu não posso deixar isso morrer comigo. Então uma forma que eu achei aí, junto com um atleta meu, que é meu faixa preta, né? De kickboxing, que é o Valdomiro, que hoje está lá nos Estados Unidos, que virou um ninja aí do marketing, do tráfego pago. E ele está te auxiliando. Ele que está estruturando, que não deixou de desistir, porque eu queria vir para São Paulo e virar a página. Eu falei, não, vou cuidar da minha família, né? Que agora meus pais precisam de mim. Minha avózinha acabou de fazer 99 anos. Caramba. Então assim, eu sou o único filho homem. Entendi. E outras paixões também que eu tenho. Quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu sou apaixonado por cavalo. Meu pai cria cavalo Mangalarga. Uma vez eu liguei pra você estava lá no cavalo. Cara, esse é um outro esporte agora que eu tô assumindo de vez, assim, que é o esporte equestre, né? Meu pai é criador de cavalo Mangalarga desde o ano que eu nasci. Caramba. Há 43 anos. Eu cresci no meio do cavalo. Na pandemia acabei me reconectando, porque eu estava lá em Balneário, a gente acabou levando os cavalos para lá também. E é um ponto de ligação muito forte entre a minha família, meu pai e tal. E você está conseguindo conciliar? Estou conciliando tanto a parte agro, né, de cavalo, fazenda, etc., como a empresa em São Paulo também, construção e etc. Santa Isabel, você fica em Santa Isabel ou São Paulo? Santa Isabel, São Paulo, Balneário. Tem Balneário no estúdio onde eu gravo meus conteúdos. Você grava naquele estúdio que você montou montou lá? Montei, tá lá, tá com um amigo lá agora, que é o Jean, que é um cara do boxe. Entendi. Muito bom, né? Tá fazendo um trabalho incrível lá. Bom, aproveita e deixa aí os contatos do seu Instagram. O meu Instagram é marcelocaldas.mavors, né? M-A-V-O-R-S. No YouTube também é Marcelo Caldas. Tudo é marcelocaldas.mavors. Mavors virou quase um sobrenome. A galera é o Marcelo Mavors. Pra quem não sabe, Mavors é um dos nomes de Marte, né? O deus da guerra. No latim antigo. Um achado do nosso branding aí. Que legal.
E é a bandeira que eu trago, que eu defendo, que eu tô cravando ela agora, que é o desenvolvimento humano marcial. Desenvolvimento humano marcial. Humano marcial, né? Um conceito que eu desenvolvi e que é o desenvolvimento humano através das artes marciais. Eu falo que eu treino a capacidade das pessoas de lutar pela sua vida e pelos seus sonhos, objetivos, que é o que a gente faz a vida inteira, né? A vida inteira. Para quem que você indica esse curso? Para todo mundo que tiver um sonho grande, estiver passando alguma dificuldade, não está sabendo como se organizar para alcançar esse sonho, que está com o seu guerreiro interior abalado. Eu tenho um case muito legal, que é um rapaz que perdeu o pai e o avô na pandemia. Ele é pai de 2 crianças incríveis, né? Casado, cristão, um arrimo de família. E ele estava bem abalado, né? E graças à mentoria que eu comecei a desenvolver com ele, ele foi organizando a vida dele. Dentro da metodologia, eu criei 3 campos. Que é o campo de foco, o campo de força e o campo de proteção. Campo de foco, onde eu quero chegar. Qual a vida que eu quero ter? Quais as conquistas que eu quero ter na minha vida? Quantas vezes você parou na tua vida para desenhar isso no papel? Pouquíssimas. Você precisa ter um objetivo traçado primeiro, né? Cara, você precisa saber para onde... Para quem não sabe, né, como já dizia lá na Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, assim, essa é uma metodologia que eu conheci com 20 e poucos anos. E por mais que... Cara, eu tenho um caderno escrito, né? Com todos esses meus objetivos e tal, e é muito massa. Claro que não aconteceu tudo que está lá. Só que eu não me desviei mais do meu caminho das artes marciais. Então eu faria tudo de novo. Para chegar onde eu cheguei hoje, com esse conteúdo, inclusive, com esse método, que já ajudou tanta gente e agora vai ajudar muito mais na internet, eu faria tudo de novo. Então começa com o campo de foco, você precisa saber onde você quer chegar, depois saber onde você está, né? Ter real ciência da sua condição. Exatamente. Então, aí vamos para o campo de proteção. Interno e externo, né? Então, interno, quem eu sou? De verdade, assim. Quais as minhas limitações? Isso é mais difícil. Mais difícil. Porque, assim, quando você entende que você é limitado, você não é tão bom assim quanto você acha, ou também que você não é tão ruim quanto às vezes você acha, porque tem esses dois extremos, é libertador, cara. E aí, mas é muito difícil. É muito difícil. Por isso que é trabalhoso. E aí você vai para uma coisa que é muito importante. Quem eu tenho do meu lado? Quem pode me ajudar? Quem que está aqui no meu campo de proteção? Foi isso que eu vivi durante... É profundo, hein? Muito. É profundo. Eu sou limitado, mas se eu tiver alguém que me supre nessa minha limitação, eu deixo de ser limitado para ser ilimitado. Certo? Certo. E aí vamos para a parte mais difícil. Já estou ficando com vontade de fazer esse curso, cara. Aí vamos para a parte mais difícil, campo de força. Quais as forças que atuam na nossa vida, no dia a dia? Tanto interno como externo também. Interno. O que eu falo para mim quando eu acordo? Quando eu treinava atletas profissionais, eu tinha aqueles posters do UFC, que foram dos UFCs que eu fui pessoalmente. Eu não contei ainda que eu fui o primeiro cutman do UFC no Brasil, né? É mesmo? E o único treinado pelo Stitch. Caramba! Isso daí foi outra experiência incrível, mas depois eu falo. Então, eu tinha aqueles posters na TV, na parede, e eu falava para os atletas, o dia que você entrar aqui na academia e não se vê aqui, já vai criando vamos uma conversar, porque assim, ou você tá no lugar errado, na profissão errada, porque o campeão ele se vê, você tá entendendo? Primeiro acontece aqui na mente. Então isso é importante você fazer essa gestão no teu dia a dia. E o campo de força externo, né? Família. Tem família que apoia, tem família que derruba. Amigos. Se a tua turminha é a turminha que vai pro rolê todo final de semana, você tá entendendo? Vai te derrubar. Mídia. Cara, eu nunca esqueço, velho. Hater. Eu já tenho hater, já teve uns aí que veio...
Quando você tem hater é porque você tem sucesso. Cara, o primeiro hater que apareceu, eu falei, que massa, velho. Até escrevi, que legal, já tenho hater. Pô, o cara começou a me seguir. Teve outro que veio que, infelizmente, no Brasil hoje o pessoal é muito analfabeto funcional. Né? O cara é incapaz de entender uma analogia e vem, te mete a porrada. Enfim, faz parte. E a mídia em si, né? Você é um cara de mídia, mas você é um cara sério. Uma vez eu dei uma entrevista para uma grande revista do meio, quando eu fiz o Predador, 20 anos atrás. Nossa equipe entrou muito bem, ganhou, tinha um grande treinador aí, famoso até no meio, então não vou falar nome aqui, pra não, enfim, um cara um baita de um pilantra, não preciso... E aí eu dei entrevista para essa revista, né, famosa, e só falei do evento, falei do treinador, porque eu era o empresário da equipe. O cara me escreveu como se eu fosse o treinador da equipe. Não deu uma semana, eu não tinha mais equipe. Caramba! Porque aí o treinador ficou enciumado, achando que eu queria me aparecer. O cara da revista escreveu errado. Cara, e o tema, né, eu lembro até hoje, o título da matéria era Cobras Criadas. Eu acho que a cobra que eu não sei o que... É por isso que toda vez que eu faço uma matéria, eu mando pra pessoa, dá uma olhada aí. Depois que tiver impresso, meu irmão... Então são coisas que a gente vai vivendo, né, que você não espera, né, velho? Imagina, eu tinha apartamento alugado pros atletas. Caramba. Tinha toda a estrutura profissional, depois não tinha mais ninguém. Um baita de um projeto, evento. O próprio evento Predador, projeto todo meu. A parte de execução foi da época do Gaúcho, lá do Alexandre Renner. Eu fui só o primeiro do mercado, o Gaúcho era meu aluno há 5 anos. Fui só o primeiro do mercado e descobri que ele era um estelionatário profissional. Fui só o primeiro que ele deu o tombo. Depois ele deu o tombo no Alexandre Correia, na Hickman, que agora, né, virou hype do momento. Mas eles entraram de sócio e tomou o tombo dele. Caramba! Outros amigos do mercado tomaram o tombo. E assim foi, né? Sumiu. Nem sei por onde anda, nem quero saber também. Mas são coisas que a gente vai passando e você vai, como diria o Guto, meu treinador, falava assim, milhagem, mano. Você vai acumulando milhagem. Mas não, eu acredito numa coisa muito interessante que é a lei do retorno. Sim. Se você tem uma energia boa, você vai atrair coisas boas. Exatamente. E dessas pessoas, a gente não pode nem sentir raiva, porque acaba voltando para você. Não. Deixa, a vida vai dar. Eu senti raiva por muito tempo, claro, né? Mas é humano, né? Mas hoje eu olho para trás, eu só agradeço. Aonde eu vou, eu sou benquisto, sabe? Enfim, estou em paz comigo mesmo. Legal. Estou vivendo um momento incrível, estou perto da minha família. Enfim, sendo um bom pai, agora um bom filho de novo. E é isso, né, cara? Para mim é isso que você está feliz com você mesmo, é muito importante para você ter sucesso também. Exatamente. Né? Então, agora na prática, né? Vou fazer uma pergunta meio boba, né? Mas imagina, só para deixar claro para você que está assistindo. Não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Boa essa, Então, o seu método ele vai servir para um lutador. Isso. E vai servir para uma pessoa comum que quer vencer ele mesmo e vencer os desafios. Exatamente. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Então é um trabalho mental que qualquer um pode se utilizar, se beneficiar desse curso. Mental e estratégico. Né? Um trabalho de estratégia pura. Uma estratégia de vida, para a vida. Você tá entendendo? Porque assim, eu falo de mim um pouco assim, eu sempre tive autoestima, né? Mas uma época da minha vida, eu me deparei comigo mesmo. E eu falei, putz, eu não sou esse cara, não. Entendeu? Quem nunca? Aí eu fiquei para baixo, depois eu fui me recuperando, né? Mas é muito difícil você encarar os seus defeitos. Então você falou que tem uma parte que você treina isso, para o cara superar isso é difícil. É difícil, mas supera. Supera, claro. Mas supera. Eu falei você ali já testou. Que eu tive um trauma, né? Que eu estourei a minha coluna. Isso também eu nunca contei, assim, acho que contei a primeira vez agora no curso de boxe que teve, que o Ricardo Leite me chamou. Aliás, um cara incrível, né? Cidinha, que estão fazendo um trabalho legal também com a FEBESP. E eu já estava com 27 para 28 anos, quando eu estava fazendo esse trabalho mental.
que eu lembrei que com 8 anos de idade, você vai lembrar desse dia. Lembra o dia que o Collor ganhou as eleições? Lembro. O Brasil estava como? Parado, em festa. Lembra? Lembro. Era batizado da minha priminha, do meu priminho, quer dizer. Lembra da igreja da Rua Tutóia? Não lembro. Lá em São Paulo, Rua Tutóia, que cruza A 23 de Rua maio. Sim. É uma igreja super famosa. Sim. Hoje tem um corrimão lá, né? Ah. Colocaram depois que meu avô caiu. E eu lembro, eu vi a cena. Deixa eu segurar, você tá me emocionando. Respira aí. Enfim, nunca contei isso assim. Eu lembro dele ensanguentado no chão. Nossa. Depois ensanguentado no colo da minha mãe, dentro do carro, meu tio pra fora. Naquela época não tinha SAMU, né? Eu tenho alguém acidentado, buzinando, enfim. E eu lembro que depois disso, eu era meio que um menino prodígio no judô, ganhava todos os prêmios que tinha, tal. Eu comecei a congelar nas competições. Porque o que é uma competição se não um momento de caos, de buzina, de gritaria, de sangue muitas vezes, né? E muito louco, né, velho? Porque o nosso cérebro ele esconde isso, ele guardou isso para você poder dar conta da vida. E eu fui lembrar disso a primeira vez com 27 para 28 anos, já com a coluna estourada. E aí eu falei, não, eu vou dar conta. Eu lembrei, trabalhei, chorei, né? Enfim, aquela coisa toda eu pus para fora, mas não é assim que a gente vence o trauma. E eu só tinha lembrado. Eu fui curar ele depois de muitos anos. Recente. O seu avô se recuperou? Não, faleceu. Putz. Faleceu, pra você ter ideia, olha que loucura. Caramba, por isso que foi traumático. Por isso que foi traumático. E eu lembro da minha mãe chegando na casa da minha avó com a roupa cheia de sangue, escondendo dela. A minha avó depois, né, enfim, segurou a barra, mas morreu de Alzheimer, que tem a ver também. Eu descobri em terapia que desenvolvi o TDAH depois desse acidente. Porque quando eu prestei atenção, eu vi algo que me machucou. Então, o TDAH foi uma defesa, digamos, para isso, né? Sei lá, enfim. E a gente não foi no enterro, cara. Para nos preservar, não levaram a gente no enterro. E eu fui viver o luto do meu avô com 40 anos em terapia. Olha que loucura. Se é verdade, enfim, para mim fez sentido, curei. Inclusive a minha volta para São Paulo tem muito a ver com isso, com cura. Tá perto da família, tá perto do... Cuidar agora dos meus pais, né? Meu pai já tá com 70 anos. Pensar que meu avô paterno morreu com 69. Nossa. Os homens da família morreram novos. Hoje você vê um cara com 70 anos, não, meu pai você com 70 anos vai estar bem. Espero, né? Melhor que seu pai. Tenho 6 pinos aqui no lombar que me dá que eu não posso descuidar, né? E tive outra cirurgia na coluna um pouquinho atrás, né? Ai, caramba, essas cirurgias são complicadíssimas. Mas meu pai fez cirurgia na coluna, abriu pela barriga, para acessar a coluna. Nossa. Terrível, terrível. Agora, recente, não? Não, faz alguns anos. Meu pai sofreu muito acidente de moto. Meu pai é motociclista, escrevi o livro do meu pai. Sério? Meu pai reuniu 150 mil motos. Ganhou de Daytona. Na moto romaria, meu pai é muito católico, ele fazia as moto romaria do litoral norte para Aparecida. Que legal. Foi. O pessoal faz romaria a cavalo para Aparecida. Ainda vou fazer essa um dia. Então, mas a cavalo dói a coluna? Por incrível que pareça, caramba. No nosso cavalo, que é o cavalo manga larga, que é o cavalo mais cômodo de andamento que tem, já fazendo uma propaganda. Eu não entendo nada de cavalo. Se alguém quiser comprar cavalo manga larga, é só falar com a gente. Eu acho que meu público não vai ter. Aí não. Mas quem sabe? Depende, né? A arte marcial tá no mundo todo, tá no interior. Meu cunhado tem 2. Aí, ó. Foi morar em Serra Negra, comprou. Aí. E eu acho que é manga larga. Então já fala pra ele vir nos visitar ali em Santa Isabel. Vou falar pra ele. É muito cômodo, né? Então, claro que eu faço do Meu trabalho. irmão tem um também. Aí. Como não, o teu público não vai ver? Não, mas é que eu não entendo muito. Cara, é impressionante. Engraçado que lá no sul, quando eu levei os cavalos pra lá, que eu percebi como o cavalo tá ligado a memórias afetivas das pessoas, principalmente lá pro sul, que muita gente é do interior e tal. Mas, cara, é uma energia incrível, né? A gente falando de conexão, de autoconhecimento. O cavalo é um professor. Não, tem muita gente que tem pessoas com deficiência
Muito. Melhoram com Ecoterapia, ecoterapia. autismo. Eu fiz um curso do Guto Petri de Doma Índia. E, cara, é incrível, né? A forma dos índios tratarem o cavalo. Como o índio precisava, né? Hoje em dia não precisa mais, mas as mãos livres. Então ele tem que controlar o cavalo pelas pernas, praticamente, para poder usar arco e flecha, etc. Aquele cavalo pampa, né? Isso. Tem um pouquinho. E dentro do modo da Doma Índia, você bota o cavalo deitado no chão. Nossa. E eu coloquei, cara, no curso. E eu vou te falar que foi a sensação mais incrível que eu tive na minha vida. É botar um cavalo deitado no chão e deitar em cima dele. Cara, eu não sei te explicar. Assim. Eu chorava como criança, não dá pra explicar. A conexão é uma coisa mais incrível que eu já senti na vida. Se equipara quando eu saltei de paraquedas e o paraquedas abriu. Porque eu tinha medo de altura, eu fui para paraquedas para enfrentar. Para enfrentar. E quando o paraquedas abriu, meu Deus, meu corpo amoleceu, assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi mais ou menos essa sensação. Depois que a gente acabar, vou contar umas piadas para você de paraquedas. Tá bom. Eu quero mostrar aqui o Marcelo aqui, já participou da 10ª edição do livro, que a edição foi histórica, né? Isso. Aliás, eu venho participando das histórias do livro, né? Foi a 10ª. Depois foi o primeiro bilíngue. Foi. Aquele marronzinho. Ou já foi trilingue, aquele lá? Não, foi direto 3, então... O marronzinho que tá ali. Foi aquele ali, né? Isso, e agora é esse, né? Aqui, ó. Esse já aquela luta que você superou ali. O Patrick Teixeira aqui, ó, cinturão mundial. Aqui o Igor, né, com o cinturão brasileiro. Não fui eu que conquistei esse cinturão com ele, foi o Pablo. A gente tem que fazer as devidas... Já ficou calejado, né? Já agora calejado, você já explica direito assim, para não ter exato, a Mavers. A Mavers isso aí. E o Arts of Mars, né, que é o programa de coaching que a gente vai lançar agora na internet. Legal. Maravilha, Marcelo. Parabéns pela sua história. Obrigado. Sou seu fã. Imagina, eu que sou seu, né? Imagina. Porque fazer isso que você faz aqui... Eu sou só um veículo. Não, mas a gente sabe que não é fácil. Né? Fácil não é. Todo mundo vê a pinga aqui, né? Mas não vê os tombos. E aquilo, para falar mal tem um monte, né? Para elogiar e vir junto. Falar mal você só mexe a boca, é fácil. É fácil. Trabalhar que é difícil, Trabalhar que é difícil. Não é brincadeira, não. Então, estamos aí, cara. Tenho muito orgulho de tudo que eu já fiz muita coisa no meio. Do que eu puder agora orientar essa molecada. Isso. Eu sou apaixonado, né, cara? Eu amo arte marcial. E eu acho que a gente está num momento muito especial. Muita gente boa, né? Porque os ruins, cara, o próprio mercado vai expulsando. O Gui Bravo me chamou agora, né, pro curso de arbitragem que eu te falei ali da CBMMAD, que é da confederação que o Carlão Barreto. Barreto é o presidente. Não conheci ele pessoalmente, até falei, pô, velho, lembro da tua luta com o Randall, mano. Era teu fã. Eu tava no aeroporto, tava não sei nem pra onde. Encontrei o Carlão Barreto, fui lá, e o Carlão também está fazendo um trabalho incrível com a federação, né, fomentando o esporte. E até foi o Gui que falou, né, na hora que ele me apresentou, eu falei, caramba, velho, esse aqui foi o primeiro cutman brasileiro, não sei o que, o único até hoje treinado pelo Stitch. E realmente, né, naquela luta com o Anderson, que o Anderson perdeu, infelizmente, eu estava do lado do Stitch lá em Las Vegas, né. Aquele que lesionou, que ele quebrou a perna? Não, o primeiro nocaute dele pro Chris Weidman. O primeiro. Foi o mais chocante, né? Foi, né? Eu tava lá como cutman brasileiro de treinamento com o Stitch. Que legal. Que, na verdade, eu fui para isso e fui para apresentar pro Michael Murch, que era o vice-presidente do UFC, a minha equipe da Mavers, com os atletas e tal. Tanto é que depois eu saí do UFC porque não podia ser cutman e ter equipe, ter contato, porque eles são muito profissionais em relação a isso. E como o meu foco sempre foi os atletas, a equipe, eu acabei saí pela porta da frente, graças a Deus, como sempre. Legal, isso é muito importante. Muito. Muda muita volta. Me deixar as portas abertas, mas até o Gui falou, pô, o Marcelo sabe tudo de cutman, é um cara para dar curso e tal. Eu falei, não, Gui, agora eu tô num outro momento. Isso foi uma experiência que eu vivi, que é incrível, né, cara? Poxa, naqueles bastidores, por exemplo,
Eu tava lá do lado do Stitch e a gente cruzou com o Mike Tyson. Caramba, meu. E eu cumprimentei o Tyson assim, velho. Eu fiquei tão emocionado, assim, tipo, você sente a energia do cara, né? Que eu não tirei uma foto com o cara, velho. Caramba. Eu que tirei a foto do Stitch com ele, e em vez de eu falar, tá, agora tira a minha, cara. Aconteceu isso comigo, sabe com quem? Perdi essa chance. Eu fiz igualzinho, sabe com quem? Com o Arnold. Sim. Eu tava lá no Arnold. Todo mundo atrás do Arnold, e eu via o Arnold entrando e falando com os presidentes E eu tava. Ele entrava e falava com o presidente da área, né? O Taekwondo, o Muay Thai, e eu tava com o presidente da CBTKD, que era o Carlinhos, eu tava conversando com ele lá. Aí eu voltei, todo mundo lá tentando falar com o Arnold, e falei, voltei e fiquei do lado do Carlinhos. Falei, Carlinhos, tudo bom? Aí o Arnold veio, nice to meet you. Deu a mão pra ele. A Elaine ficou assim, ó, de bobeira, cara. Aí eu falei, pô, não vou lavar mais a mão, porque tem a mão do Conan, cara. Foi muito legal. É doido, né, cara? Quando a gente vê... É fã, né? E muita gente boa, viu? Muita gente boa. Trazer ele pro livro também. Merece dar uma homenagem. Nossa. Não sei se o livro merece ele, né? É complicado. Não é fácil trazer um cara desse. Estamos tentando aí o Don Wilson, vamos ver. Legal. O Don The Dragon Wilson, que é o ano do dragão, vamos ver. Legal. Vamos ver. Mas é incrível. Marcelo, foi muito bom o bate-papo aí. E venha mais vezes. Vem, agora tá mais perto, né, cara? Tá mais perto. Porque tem muita história aí. Aqui só deu pra... geralmente meu quadro são 30 minutos, 25. Acho que já batemos aí quase 1 hora. Ô, louco. Foi muito bom. Passei muita história. E a gente, quando se encontra, né? Dois apaixonados, se deixar, a gente vai contando. Não para. Eu tenho esse defeito, eu falo demais. Mas é isso aí, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado pelo bate-papo. Espero que isso tenha te ajudado aí, né? Muita experiência. Tá aí os contatos do Marcelo Rodrigues Caldas, Neighbors, Art of Mars. Muita história. Espero que você participe dos cursos. Eu também vou participar e você cresça com isso. Ok? Muito obrigado pela sua presença que ficou aí até agora. Se você ficou aí até agora é porque você adora arte marcial. Com certeza. Então dá o like, compartilha o vídeo com seus amigos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Vamos fazer um osso? Tem que ter, né? Vamos lá. Osso.